Francisco. O nosso grupo é o GPRS, composto por mim, Gustavo, Rodrigo, João e Narciso. Nós vamos apresentar aqui um projeto de automação residencial, domótica. Tá? O nome desse projeto, desse sistema, desse produto, como vocês queiram chamar, é Residbot, fusão de duas palavras em inglês, residential e robot, juntas, Residbot. Tá? Vou passar a palavra para o João para começar explicando sobre a motivação e os objetivos. João. Boa noite, meu nome é João. Vamos falar da motivação. A motivação nossa também é aplicando o conhecimento que o CGE. Depois, primeiro, para tratar o nosso projeto, a motivação foi para a redução da utilização de recursos naturais e a racionalização da energia. Trazer conforto, segurança e comodidade para o usuário e quebrar o mito que a automação residencial hoje seria algo inacessível. Sempre que nós queríamos construir um sistema de automação residencial de baixo custo, com alta interação do usuário e sistema. Por isso, eu Domótica também no termo dois, seria casa, e robótica seria automação de casa. Definição de domótica. Domótica seria controlar o objeto da casa por direção de competição. Outras ideias da ideia do seu transicionar redução industrial. Os primeiros sistemas usados pela década de 70 nos prédios controlando os ar-condicionados. Nós vamos ver a introdução inicial do projeto, que é da modular. Esse módulo são o módulo de iluminação, controle de iluminação de velocidade, abertura de fechador de conta. Além disso, temos um controle de acesso ao reconhecimento facial, uma interface web, com o usuário pode estar acessando através de celulares, tablets, e também reconhecimento de voz para ações institucionais, garantia e protocolo de chamada. É um servidor de interação de processamento, onde o usuário, através do portal web, acessa através de celulares, tablets, também só tem reconhecimento de imagem e de tempo de vídeos. Esses comandos vão passar para o back-end. Esse back-end manda toda a informação para o lado de comunicação. O lado de comunicação manda para todos os módulos, através do módulo que gera bastante interesse, já vai para um módulo passa para o outro. Então, vamos falar um pouco da eletrônica, a parte de hardware do nosso sistema. Baseando-se no que é proposto do trabalho, que é uma automação residencial de baixo custo, a gente então optou pelo sistema modular, sendo que cada módulo possui um microcontrolador da família 16F, e especificamente o 16F6284. E os outros componentes que estão ali, são componentes passivos que fazem a interação e complementam o funcionamento do microcontrolador. Então eu vou explicar os módulos que foram desenvolvidos. Primeiramente eu vou explicar aqui o back-end. Então temos a imagem de como funciona o back-end, como é o back-end. Então temos essa placa, que a gente vai explicar mais à frente, ela é uma placa que transforma o sinal serial, USB serial, criando uma porta com um virtual no computador.
fazendo com que a comunicação entre ela e o PC chegue ao microcontrolador. Então, basicamente, é um dispositivo para comunicação entre o usuário, que recebe pelo celular ou pelo conhecimento de voz, e envia os comandos para os módulos, como nós aqui explicado. A comunicação entre o back-end e o computador é feita através da porta USB, que eu explicado, uma porta com virtual. Basicamente são as duas funções. Ele recebe o sinal oriundo do computador, envia o sinal barra meio e cada módulo processa aquela informação, sendo que apenas o módulo que contém o endereço para string do protocolo é que vai receber e vai processar e fazer o acionamento que você está solicitando. Explicar o dimmer, que é um módulo dimerizado para controle de lâmpadas fluorescentes ou incandescentes ou deploy. Então essa é a imagem do dimmer. É uma placa composta com um microcontrolador, o cristal de oscilador que é o que faz o tempo do sistema, e os outros componentes. Aqui temos o triar, que faz o controle de carga, e aqui temos um sensor de zero próximo, que eu vou explicar no decorrer. Então, os dimmers são dispositivos que variam a intensidade da corrente média na carga. Usualmente a gente usa dimmers analógicos, que a gente encontra em ventiladores, e existe um grande problema que eles não têm sincronismo. Então, eles geram harmônicas na rede ou algum tipo de ruído. Então, o dimmer que a gente propôs aqui é um dimmer microcontrolado com um sensor de passagem por zero, chamado zero próximo, que a gente desenvolveu. Toda vez que a onda retificada pelo retificador passa por zero, então emitido um sinal do microcontrolador. E uma subrotina do programa do microcontrolador inicia um contador que vai fazer o controle de carga. Então sempre a onda será, o corte da onda, o controle de potência na saída será sincronizado com a onda senoidal. Então aqui a gente pode ver como funciona o sistema sensor de zero próximo. Então temos aqui a tensão de entrada, 127 a 220, uma fonte retificadora, um resistor limitador de corrente, um autoocupador. Aqui é um LED infravermelho e um transistor. Então aqui é onde vai sair o sinal do microcontrolador. Então, como está fácil de explicação, toda vez que o sinal senoidal retificado presente no ponto A, onde o laser se encontra, estiver em um nível alto, o resistor limitador de corrente vai permanecer com o LED aceso. O LED aceso mantém então o transistor querendo saturado. Então ele está chaveado. O sinal de 5 volts, enquanto 5.Z é zero. Porque se o transistor está saturado, o sinal está indo para a terra. Então o meu sinal aqui é zero. Toda vez que a onda senoidal passa pelo ponto zero, o meu LED então vai apagar, o meu transistor vai entrar em corte, e o meu sinal de 5 volts 5.V vai passar a ser 5. Então, o meu microcontrolador recebe esse sinal e inicia a subrotina dentro do programa. Aqui é um exemplo de como funciona o corte de onda. Então, um exemplo, se passar em 8,3 milissegundos, que é o tempo de meio ciclo, significa para o programa que 100% da carga será dissipada. Então, se por acaso você optar por 50%, então o contador irá contar até 4,16 milissegundos e 50% da carga será dissipada. Então aqui temos um exemplo de como seria a onda em 90%, a onda em 50% e a onda em 20%. Módulo de relé de multifunção. Esse módulo, ele, como o nome diz, ele tem multifunções. Essa é a imagem física dele. A única coisa que altera as características desse módulo seria o programa que você vai estar utilizando. Foram desenvolvidos no trabalho um módulo para abertura de portas eletrônicas e um módulo de controle de carga. O módulo de controle de carga ele pode ser utilizado
utilizado para cargas de até 10 amperes, de 127 a 250 volts, corrente alternada. Então você pode estar utilizando um sistema de iluminação fluorescente, que não é possível dimerizar, uma tecnologia que a gente tem aqui no Brasil, ou para controlar uma tomada, o seu sistema de áudio e vídeo, para você poder ligar e desligar, ou coisas afins. Então, o módulo 1, que é o módulo de portas, ele simplesmente recebe o sinal que você manda para o celular, ou o reconhecimento facial, ele vai abrir a porta, ou simplesmente um botão na parte interna quando você quiser sair da casa. Ele recebe esse sinal e a porta vai abrir. O módulo de Policarpo, como havia explicado, ele funciona como um interruptor digital. Você consegue ligar e desligar cargas à distância. O modo de abertura de portão de garagem. Essa imagem do módulo, a gente possui dois relés, que é o que faz a inversão de rotação. O motor ele tem que ter nas características construtivas a possibilidade de inverter a rotação. O motor DC é muito mais fácil, você inverte os polos, mas o motor de alternados tem que estar no rolamento do motor. Então, basicamente, aqui a gente tem o exemplo de como seria a ligação dos relés para um motor DC, os 12 volts, independente da tensão que você estiver utilizando, e do lado direito, a ligação para o motor de corrente alternada. Basicamente, o funcionamento dele é muito parecido com o módulo anterior. Você faz a abertura e fechamento por comando de voz ou pelo celular. Quando você está chegando com um carro na garagem, você pode abrir e fechar o portão sem maiores problemas. Eu estou passando agora a palavra novamente para o Gustavo. Obrigado, Rodrigo. Então, aqui nós vamos falar, então, temos o hardware, nós precisamos, então, ter interação do usuário. Então, nós estamos falando da parte onde está a interação física, os equipamentos, eletrodomésticos, lâmpadas. Isso precisa ser interagido, né? Esse é o objetivo do nosso trabalho. Para isso, nós precisamos ter uma comunicação. A comunicação utilizada é serial. A gente poderia ter um problema no caminho aí. Eu poderia transmitir as informações em dados em paralelo, lembrando, os dados que me refiro a dados digitais. Ou serial. Serial seria muito mais tranquilo, porque dois fios, um do sinal, outro do aterramento, poderia passar informação. Paralelo, eu teria que mandar 9 fios, um para cada bit, se no caso 8 bits, cada byte teria que ser transmitido em 9 fios, o e o tera. Então, o que acontece? Optamos pelo serial porque no PIC existe esse módulo, a gente não precisou aprofundar o detalhamento do ART, que é the Virtual Asynchronous Receive Transmitter, que é nada menos que a transmissão serial já do protocolo serial, o start bit, o stop bit. Como, por ser assíncrono, precisa ter o tempo cada um, né? No caso, na UART você trabalha de 1200 bps a 1200 bps. Então, por sinal, o nosso trabalho opera em 9600, 9K aproximadamente, de transmissão, e por isso a gente não se preocupou com o protocolo de baixa camada, que seria a serial, né? Isso é duplex, tudo está mais detalhado na monografia e na apresentação que vocês podem ver. Bom, em cima da serial, nós construímos um protocolo. Um protocolo simples, baseado em texto, tá bom? Eu vou falar bem rápido, para tudo bem. Né? Ele tem 15 bytes. O primeiro byte é o start, o último é o tail, que seria rápido, seria o fim de transmissão. É onde o PIC vai entender o começo e o fim da informação. Tem um cabeçalho onde você tem um cabeçalho onde você tem aqui, que é o header. Você tem o endereço de origem, o módulo de origem e o módulo de destino, né? Certo? Então, quando o back-end manda uma informação para o módulo dimmer, então o que acontece? No cabeçalho vai ter o endereço do back-end e o endereço de destino do dimmer. Então o que acontece? No bus, como o Narciso mencionou,
todos recebem, mas quem vai interpretar esse comando, quem vai processar esse comando, que se encontra no data frame, é, então, o endereço aplicado. Então aqui, por exemplo, eu vou tomar exemplo do Jimmy, que é o nosso filhote, né, o nosso especial, que foi a partir dele que a gente montou os outros. O Jimmy ele precisa de informações, por exemplo, de quantos por cento. Então, seriam várias informações. Então, usamos 4 bytes, que vai, no caso do Jimmy, ele usa de 0000 até 0255, como vocês viram na apresentação anterior, eram 256 pedaços. Então, proporcionalmente em porcentagem, isso é calculado no software. E aí, por exemplo, se você pede 50%, então ele calcula 0,128, 0,128 aqui no tratamento. E o tail no protocolo. Bom, aí vamos falar do front-end, tá? O principal da domótica é o front-end, é a interação do usuário. Embora o nosso projeto esteja focado no hardware, porque o nosso curso é de eletrônica, não é de computação, mas é muito importante, até em outras menções que o nosso professor Marcos já comentou, que é fundamental o software. Então nós desenvolvemos o software, tá? Foram 4 softwares, com algumas premissas, você tem nada. A primeira, que tinha que ser uma unidade computacional veloz. O microcontrolador, por exemplo, não tem uma potência de processamento para processar voz atualmente, né? Esperamos em breve que os chips cheguem a essa velocidade, mas atualmente não. Os mais modernos são de 32 bits, da FIC, pelo menos ali no chip que eu conheço, 32 bits, mas nada comparado a um PC, né? Então, por isso nós optamos por PC de 32 bits para efeito de compatibilidade, né? Difusão, fácil instalação. Tá? Esses softwares a gente preferiu escrever em Windows, na plataforma Microsoft, sobre a plataforma Windows, não Linux. Por quê? Uma das motivações foi justamente uma forma de agradecer à faculdade, a parceria que a faculdade tem com a Microsoft de disponibilizar softwares gratuitos para fins educacionais. Se vocês têm interesse, o site é On The Hub, vocês procuram lá na Unip, e a faculdade disponibiliza quaisquer softwares que você queira para desenvolver algum projeto de trabalho. Então, por isso, a gente preferiu optar pela Microsoft. O que não tivesse na Microsoft, seja Visual Studio, aliás, o nosso IDE foi feito no Visual Studio, a gente optaria então por open source, tá? Optamos por 3 open source, certo? O AIML, que é o Inteligência Artificial, o projeto Alice.org, quem tem interesse, o projeto Julius e o projeto OpenCV, também são todos códigos abertos, que podem utilizar nesse projeto. Vamos falar do software que fala com o back-end, aquele hardware back-end que gera o FT232, como eu disse. Desculpa. Ele abre uma serial no computador, então através dessa serial nós fizemos um software que ouve da rede, LAN, que seja, ouve da rede, e tudo o comando que vem, ele dispara de forma ordenada, porque uma LAN é 100 megabits e a serial é 900 bps, então você tem um controle. Então ele pega da rede, por exemplo, web, o controle de voz, seja, e joga para a serial, e a serial então vai fazer toda a etapa do esquema que nós fizemos. Tá? Esse é o software back-end. Vamos ver onde ele abre. Ele abre aqui nos serviços, aqui, ó. Você pega lá, dá um start nele. Primeiro põe o back-end, liga no computador, e aí dá um start nele e pronto. Não precisa fazer nada. Deixa o Windows rodando lá, não precisa nem estar logado na máquina. Por inglês, exatamente. Está logado na máquina e ele fica funcionando em background, não precisa ter interação. Esse só. Vamos para o outro. Esse é o Voice Commander. Usa o AML, que é o projeto Alice, e o Julius. Vou tentar explicar bem sucinto. Tá? O AML é aquele software, maiores detalhes vocês podem verificar nesse site. Ele interpreta o que ele faz interação com o usuário. Então, quer dizer, você digita olá, ele responde, tudo bem? Dependendo da sua programação dessa inteligência. Maiores detalhes também está na monografia.
E o outro é o Julius, que faz a interação com voz. A gente usa Windows. O Windows tem conhecimento de voz, só que não tem em português no Brasil. Então nós precisávamos buscar uma ferramenta, uma alternativa open source. Pegamos um código de voz, que é um modelo acústico de voz, trazemos para o nosso software, ok? Criamos o nosso próprio modelo linguístico, que é como o computador vai entender essa voz e transformar em palavras o que isso precisa ser. Então nós criamos o nosso, pegamos os acústicos, instalamos no Julius, colocamos um projeto lá no .NET, que é o Voice Commander, que é background também para o tem tela. Tá? Beleza, é mais ou menos isso. O software Basebot Access Control, que é o identificador facial, utiliza o OpenCV. O OpenCV ele é o software que vai pegar a imagem e vai fazer o processamento, a visão computacional. A gente se inspirou no trabalho do professor Pataca, que foi na aula de robótica, e falou a parte teórica disso. Nós nos inspiramos para fazer isso em função dessas aulas. Okay? Então, o que ele faz? Tem duas subrotinas. A primeira, que vai fazer a identificação do que é um rosto, criar uma área, um retângulo, jogar uma outra subrotina que se chama, o conceito chama Engel-Face. Nós não entramos, não aprofundamos, é todo um algoritmo de comparação, mas basicamente é o que? Ele vai comparar um banco de dados, de fotos, tá? Vai comparar o que ele extraiu e falar, isso aqui é alta probabilidade de ser usuário tal. Então, a partir disso, ela vai liberar nos mesmos modos, vai jogar para a rede. O back-end recebe, vai mandar para serial, joga para o paramento, recebe quem deve abrir a porta, no caso, esse software abre a porta, né? Se caso não é identificado, então esse software ele vai falar para o usuário interno: ó, tem uma pessoa aí que você quer que eu faça, abre a porta. Tá? E por último, o Resbot Web Access, que é a contemplação, né, do software que vai rodar no smartphone, em todos os gadgets que vocês quiserem. Então, tá chegando em casa, quer abrir o celular, o botão vai abrir. Tá? Minha já tá? Framework CC 4.0. Qualquer Windows 8 já tem essa configuração, é só chumbar a página no IES e ela vai funcionar. Então é isso. Vou passar aqui as imagens, né? Aqui as imagens do software, vocês vão ver lá embaixo. Eu tive a oportunidade de ver lá embaixo. Tá? Vamos passar para o Rodrigo a partir disso. Então, novamente, como eu já tinha dito, o intuito do trabalho foi criar uma automação residencial de baixo custo, que fosse viável às classes médias e baixas. Se vocês puderem ver na monografia, no anexo 4, que é a última página da monografia, tem um orçamento que a gente solicitou em uma empresa, com custo aproximadamente R$24.000. Então, aqui a gente fez um planejamento do sistema com as mesmas configurações, exceto o controle de áudio e vídeo, que não foi implementado. Mas a gente vai ver a diferença de custo, que é muito grande. Então, foi uma residência com 3 quartos, uma suíte, sala, cozinha, banheiro, garagem e uma quarto eletrônica. Então, é verificado que o nosso projeto, dentro dos custos que a gente teve para implementar, foram comprados componentes em pequena escala, foi produção caseira, foi produção em pequena escala. Os custos já foram baixos. O custo da automação foi em torno de 3 vezes mais barato do que o custo que a gente forçou, com um lucro partindo de 80% se a gente fosse comercializar. Isso tudo feito em casa, pequena escala. Então, é visto nessa tabela o custo que a gente tem para produzir os módulos, cada módulo, um CPU, os microfones, o teclado para ativação de senha, o custo de mão de obra, a licença do Windows 8.1, o custo de projeto e o custo de material. A gente colocou a porcentagem de variação dos custos e uma porcentagem de lucro, chegando num valor de
de R$ 6.849. Esse valor dá uma margem de lucro de 82%, fazendo com que o custo final daquele projeto que eu mencionei, uma casa com 3 cômodos, sala, cozinha, banheiro, garagem, fique em R$ 7.975. Seria o custo de ter para a venda ao cliente. Esse custo é mais de 3 vezes menor que o custo que a gente orçou. Então, é muito importante para a gente ver o quanto a tecnologia já está sendo acessível hoje em dia, desde que os projetos sejam pioneiros, tenham uma inovação e que queiram fazer isso para todas as pessoas, sem ter uma formação em empresas que querem analisar apenas o lucro e pouca concorrência no mercado hoje em dia. Vou passar novamente para o Gustavo, fazer a conclusão do trabalho. Quero concluir dizendo que a gente conseguiu o proposto, tá? Primeiro, baixo custo, pelos argumentos que o Rodrigo propôs, conforto, segurança, porque, veja, o sistema, na prática, você está lá na sua sala, alguém chamou na campainha, não contempla o telefone, mas poderia ser implementado. O sistema mesmo atende para você, entendeu? Então, muito mais conforto. Você está em casa, você acessa pelo celular, tá? E a redução de energia. A redução de energia não é o foco fundamental. Poderíamos implementar mais detalhes, pegando as informações de corrente e ajustando para o servidor, porque eu tenho potencial computacional para fazer isso. Esse trabalho não foi contemplado nisso, mas é possível a redução de energia, até porque no dimmer, vocês vão, se tiver a oportunidade de ver lá embaixo, a 80% a eficiência da lâmpada já está plena. Então eu já estou naturalmente, a grosso modo, reduzindo 20% da energia consumida nessa lâmpada. Se eu deixar 80%, só o fato de eu usar o dimmer. Então você, naturalmente usando o sistema, você vai acabar tendo a redução de custo. Não como efeitos estatísticos, não como efeitos que você vai calcular, poderíamos, mas não era o foco principal. Pode-se constatar que a gente, então, cumpriu o que a gente queria fazer. Obrigado, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Quanto tempo por um ano fazendo? 6 meses. 6 meses, assim, desenvolvimento em massa, todos os dias. A ideia começou há um ano, quando a gente já tinha desenvolvido o dimmer, como a gente falou pela nossa filhote, que no segundo ano da faculdade de engenharia foi o nosso primeiro protótipo, nosso primeiro projeto. Não era tão complexo como é agora, todos os sistemas. Ele ficou muito mais eficiente, então a gente partiu disso para criar uma automação. Como podem ver, nos itens de conclusão, para itens de melhoria de estruturas, temos a possibilidade de fazer o controle você usando os transformadores de corrente, você consegue fazer as medições de corrente na casa, controlar, criar a curva de carga, tudo mais você consegue fazer utilizando, criando um sistema complexo. Que a gente criou, quer dizer, só usar só implementar o sistema é totalmente, como é modular, você consegue implementar quantos cômodos você quiser. O sistema, a apresentação aí é bem assim, completo, mas assim, talvez não consiga captar exatamente a coisa. É muito complexo esse trabalho. Então, eu estou fazendo aqui para contemplar sua análise. Aqui eu estou vendo que a gente tem um servidor, né? Um servidor, você tem que comprar um servidor. Não, uma CPU. Pode ser computador normal. Deixa eu explicar. A ideia, eu acho que podia, como eu falei na discussão, eu podia optar por um processamento dos módulos, fazer tudo eletrônico, ou de embarcar o software web, tem um mini HTTP do Linux, você pode embarcar dentro de um chip. Ou você usar um PC. Então nós usamos lá um PC. Porque um PC custa, um PC Core i3,
um 8 GB de RAM, que inclusive é o servidor que nós estamos usando embaixo, custa R$600. Então não é uma coisa exorbitante. Esse é um servidor que fica instalado na casa de Sim, ele pode ser transformado em appliance, tudo de estado sólido. Então não tem problema de HD, talvez. Ele pode estar ligado com o servidor. E o Windows não precisa ser um Windows Server. A ideia é usar o Windows justamente mais Windows 8 que você É a última versão do Windows. é o sistema operacional. O sistema operacional serve. Não, o Windows 8 é a última versão. É, esse aqui, ele é mais confiável. Você podia usar o Windows Server também. Se você tiver, tipo assim, se ao caso necessitar, você põe o Windows Server também, se jogar. Outra opção, professor. Basicamente é o Windows, por causa da ideia de usar o que a faculdade nos forneceu. Outros falaram que não tem processador de pequena dimensão, com capacidade de processamento, mas tem, que o Raspberry Pi. Não, o problema é ele fazer. Ele consegue fazer maioria das funções. O problema do Raspberry é que ele não tem processamento para áudio e vídeo. Então tem uma câmera ligada. É muito mais por essa minha praia, professor. Deixa eu explicar. É o seguinte, o Raspberry Pi, eu tenho inclusive ele, a gente usou para testes, nem mencionamos porque está por um equipamento descartado. Também tem o Beagle, tem outros que ele tem 750 MHz de processamento e 500 planos de RAM, entendeu? O software em funcionabilidade, infelizmente, ainda precisamos de processamento. Talvez no futuro isso fique mais popular, é isso que eu espero. Mas, por exemplo, o Presibot Voice Commander, ele usa já sozinho 200 MB de RAM, só ele. Ele precisa processar, ele precisa ter você tem que falar oi, ele tem que responder na hora, entendeu? Então precisava de uma coisa mais potente. Não que não exista mais, que ele não atenderia no projeto. Em função que se fosse muito discrepante o valor do custo, ele tentava adaptar um cluster de Raspberry. Mas o custo não compensa. Não, porque, Por por exemplo, R$200. vamos supor que eu pusesse. Uma outra possibilidade, a gente está usando uma CPU montada pela caixa grande. Há a possibilidade de quando isso vier um produto, você cria hacks. Então você usa placa-mãe, processadores, tudo. Você diminui o tamanho, você consegue. A gente cria uma tela LCD junto com a hack, diminuindo os custos que você evita comprar drive de CD, tudo isso vem incluso na CPU que você compra. Aí é modular. Aí eu comprar esse daí sempre Não, assim, se você compra placa-mãe separada hoje em dia, custa mais alto. Não, se quiser motor de R$600. R$600. Não, o R$600. sistema. Não, o sistema vai depender. R$600. Não, eu entendi errado. Você a gente faz, professor. O sistema está pronto. Se não quiser, vai chamar. É o seguinte, o sistema vai depender da arquitetura da sua casa. Quantos ambientes tem a casa, quantos módulos utilizados na casa. Porque dimerizável, normalmente você vai usar uma mesa de jantar, tinha umas aquelas iluminações de colegas nas laterais das santas. Para as iluminações fluorescentes, você vai usar um módulo multifunção. Então vai depender do projeto da casa que você quer automatizar. Estou usando banheiro, né, professor? Nada. Aí dá para fazer o custo. Bom, estou satisfeito aí. Eu achei que ela muito bom, a ideia é muito interessante, né? Só que eu não tinha visto quanto à apresentação, não a apresentação individual, mas eu acho isso, eu li vários, sabe? Vocês falaram, eu também, tudo assim, vocês falaram, mas eu acho que tem que pensar, vocês podem apresentar algum trabalho para uma plateia, sabe? Eu acho que falta uma coisa mais rápida, dinâmica. Eu acho que deveria ter ou então mostrar fotos, o vídeo já não seria mais adequado, tá? Eu acho que isso eu dizer assim, vai uma tarefa, ele deve ter apresentações, tá? Eu acho que isso aí pode enriquecer, principalmente para a qualidade que ele tem. Eu diria, para ele
ele sai de uma apresentação desse livro, e eu fiz chegar. Entendeu? Agora ele não pode acontecer isso, sabe? Eu ia colocar um livro, uma coisa assim, agora, com relação ao trabalho, eu achei interessante, eu achei que vocês poderiam ter organizado as referências biográficas por ordem, por número, devido à quantidade de referências biográficas, porque fica muito difícil colocar lá, o ano digital 2005. Só que aqui, 300 diferentes, fica muito difícil. Então, você procura referência, coisas. A NPPN pode estar procurando? Não, você pode ter seu nome e ano. Eu não sabia. Quando eu vinha, Eu também, encantamento. mas eu não falei nada disso que eu falei. Pelo menos no departamento de genética do campo é muito. É mais fácil para você. Mas o trabalho de mostrar muito mais que isso aí Obrigado. Eu não sei se vocês dá tempo. Tem um vídeo pequenininho que eu mostro a onda senoidal no osciloscópio, no dimmer, como funciona o corte da onda. Deixa eu só. O problema não foi o dimmer, é que foi uma curva de informações assim, muito grande, e meio assim, sobre. Professor, na verdade, a gente queria, nós aceitamos o senhor disse, que está perfeitamente certo, a gente tem que realmente aprimorar o fato da quantidade de informações, mas também a gente intenta, parcialmente também, para mostrar ao vivo, porque lá a gente consegue explicar, porque são muitos detalhes técnicos. Então, talvez, se o senhor puder ter a oportunidade de ver lá, a gente consegue explicar melhor, né? Talvez. Claro, vocês não têm a chance de apresentar uma coisa no laboratório. Vai ser a frente. Vai apresentar na tela, mas só tem isso aí. E é fundamental para as pessoas que sejam no laboratório ter uma diretor do perguntando, se vocês forem diretores, sabe? Por exemplo, se eu fosse o diretor mais técnico, eu não mudaria o que vocês não nada que vocês querem chegar no faltou mais criativo potencial. claro, perfeitamente. Não tem esse Isso aí é legal. Bom, durante a parte do trabalho, eu tenho alguns comentários. Primeiro é o seguinte, vocês usaram um sistema de rede, certo? Então a primeira dúvida é, por que vocês não usaram o padrão RS485? Nós usamos o computador 4 para executar o projeto. Assim que é mais simples possível. Não, mas eu não preciso, é um módulozinho, se você usar o 4 Não seria mesmo, não seria mais. Então, mas seria menos, simplifica todo o projeto, porque imagina, a gente fica isso com módulo. Não, porque a minha dúvida é, aí, continua para lá, está dúvida é o seguinte, quantos módulos pode ter ligado na sua rede? N. Acho que não, hein? Sim. Olha, se ligar para o serial. Para você, porque é assim, o seu pode se você tem um barramento em 7, se você tem um barramento que você deriva, cada impedância de entrada, você, por maior que seja cada uma delas, a somatória delas você dá menor delas. Então, isso. Então, de uma forma, o que acontece? Não vai haver sobrecarga do módulo back-end. Então, o que acontece? Como eu utilizo um simples protocolo texto, onde eu estou falando de origem e destino, todos que tiverem derivado vão receber esse comando e vão só vai interpretar aquilo que está no endereço. Então, foi muito mais simples fazer dessa forma. Talvez, usando o R45, eu teria que contemplar isso em cima do software, ia mudar todo o conceito que precisaria simplesmente, poderia usar só uma simples string, eu controlo infinito. Não testei. Mas com certeza bem mais que 1000. O fato sim foi por causa disso. Se pegar o serial, 3 pontos, vai dividir por 3 a impedância. Então o 4 já não vai funcionar mais. Nosso módulo já tem 5. Deixa eu te explicar também, professor. A gente utilizou um recurso que o professor Fábio usa, que é utilizar uma porta lógica
esse sinal fica, né? Então ele aguenta tranquilamente transportar. Vamos só o 4x5. Não, essa porta, na verdade, que faria, é o RS 4x5. Porque o RS 4x5 se posou que é 32 terminais, sem problema de impedância, com taxa de transmissão. Então era só colocar uma coisa aí. Utilizamos a simplicidade, função de tempo, função de custo. O módulo 4x5, o módulo pronto seria mais R$15 por módulo, e aí, somando vezes. Não, isso. Se eu estivesse usando o chip sozinho, seria R$1. Só que não é só o chip, eu preciso fazer a placa, eu preciso fazer a integração com um computador, né? Tudo isso ia ficar mais complicado. Se eu pusesse o módulo, optando ainda pelo 4x5, colocando uma fonte ou FP232, usando módulos, já subiria com uns 15 a 20 reais por módulo. Então, visando isso.